Oi pessoal, tudo bem? Sou o Heitor Luiz, estudante do curso de Engenharia da Computação, estou no quinto semestre. Meu nome é Arthur Castanho, sou do curso de Engenharia Elétrica, estou no último semestre, né, no 10º semestre, e a gente está aqui gravando esse vídeo para vocês com o intuito de fazer uma apresentação sobre o SN e blocos de IP. A gente sabe o quão importante é isso na vida de qualquer pessoa, para falar bem a verdade, que é conectada à internet hoje. Conhecimento nunca é demais, a gente sabe disso, então a gente queria falar um pouquinho disso para vocês. Então, Heitor, quer seguir? Vamos começar. É fundamental aí um pouco para vocês o que está aí no background, né, da internet, que a gente utiliza no nosso dia a dia e é tão ativo nas coisas que fazemos, trabalhos, tudo. Primeiro, né, a gente vai começar falando aí para vocês o que é o SN, né? Assim, descrevendo o SN e traduzindo, que é um sistema, é o número do sistema autônomo, que é um número que identifica a rede, é como se fosse um documento, né, um RG ou CPF, de um provedor ou de um órgão que está aí na internet provendo serviço. Exatamente, como o Heitor bem citou, pode ser tanto de uma empresa em si, um CNPJ, quanto de algum órgão ou alguma entidade de ensino, por exemplo. Tanto que na história, né, o protocolo de internet, né, o IP e o ASN foram desenvolvidos por uma faculdade nos Estados Unidos. Então, o primeiro ASN tem nome de uma universidade, e como é justamente a identidade dessa entidade na internet, várias operadoras, vários provedores, enfim, pessoas jurídicas de diferentes segmentos podem ter um ASN para fazer uso e aparecer na rede e ser conhecido na internet, digamos assim. O SN também não tem só essa função de identificar, né? Mas ele auxilia em vários outros processos, como a segurança, controle e gerenciamento da rede, para auxiliar no tráfego aí dessa empresa na estrutura dela, né? Exatamente. E aí, falando um pouco sobre a alocação e o gerenciamento dos blocos de IP. No Brasil, todos os recursos de internet, basicamente, são geridos pelo Registro BR. O Registro BR é uma entidade não governamental, então é privada, que faz o gerenciamento desses recursos aqui no Brasil. Mas, Heitor, por que o Registro BR faz esse gerenciamento aqui? A quem ele responde? Ele responde à IANA, né? Que é o registro internacional que regula de todos os registros de todos os continentes. O registro que é separado do resto da América Latina, né? E o México que é separado do resto da América do Norte. Daí também na Europa é um único registro para todo o continente, como na África e na Ásia e Oceania também. Exatamente. Na hierarquia, o registro BR responde à LACNIC e a LACNIC responde à IANA. A LACNIC, a PENIC, a AFRENIC, a ARIN, enfim, são entidades que controlam os recursos de numeração a nível de continente. Então, existe essa separação do México e do Brasil devido às dimensões, né, ao porte, que é extremamente superior comparado aos outros países, como Uruguai, Peru, Paraguai, enfim. Então, existe essa divisão para facilitar o gerenciamento desses recursos. E também por que é feito o gerenciamento desses recursos, né? Como não é algo tão simples e algo bem burocrático, há as diferenças nas tecnologias dos blocos de IP, né? Como tem o IPv4 e o IPv6, que é uma tecnologia mais nova e que abrange quantidades maiores de IP. E essa questão do IPv4, por ser uma tecnologia mais antiga, ele tem uma quantidade menor desses recursos, né? E hoje em dia ele está em escassez, e os registros eles precisam fazer o gerenciamento disso. Como tem pouco, eles não podem fazer essa distribuição tão aberta, e daí eles regulam bastante essa parte. Exatamente. E aí só um adendo, né, para a gente comentar um pouquinho sobre o bloco de IP, bem como o ASN
seria a identidade de uma empresa ou de uma entidade na internet. O IP é a identidade de nós como usuários na internet. Então, existem os IPs, que são as identidades, né, tanto de usuários quanto de aparelhos em si. Então, por exemplo, o IPv6 hoje, ele é a identidade da maior parte dos aparelhos eletrônicos que são construídos hoje e que se conectam na internet. E essa identidade nossa passa pelo ASN, e o ASN faz os requerimentos, né? Esse IP tem 2 registros, então, ele tem a identidade do usuário que solicitou e do ASN por onde ele está saindo. E ele faz essas requisições. Essas requisições acontecem em milésimos de segundos, tanto que se você pesquisar qualquer coisa no Google, né, Heitor, aparece lá em cima quantos resultados em quantos segundos aproximadamente. É o tempo que essa requisição tomou para ser feita num servidor do Google, por exemplo. E alguns exemplos práticos de ASN e blocos de IP em redes. Então, quando a gente fala de redes, existem basicamente 2 vertentes, que seriam redes privadas e redes públicas. Redes privadas são feitas dentro de empresas, por exemplo. Então, acredito que muitos de vocês já ouviram falar de LAN, por exemplo, que seria uma rede interna, uma rede privada dentro de uma empresa, que serve para conectar diversos aparelhos de diversos colaboradores em um único servidor, por exemplo. Ou até mesmo dentro de casa, né, Heitor? Quantas vezes a gente já não jogou com o pessoal dentro de uma LAN para conectar os aparelhos, enfim, para ter essas redes privadas, redes domésticas dentro de casa. E diversos outros, como serviços em nuvem, provedores de internet e tudo mais. O Heitor pode explicar um pouco melhor sobre os provedores de internet, que aí seria uma rede pública, digamos assim. Sim, tem toda essa relação não só com a rede lógica, né? Mas os ASNs, os blocos também, eles se relacionam com as redes físicas, com os saques das empresas e toda essa coligação que elas fazem com seus fornecedores também, e a conexão que ela faz com outras empresas, porque se elas não fossem ligadas, eu que tenho contratado uma operadora, não ia conseguir falar com você, né, que é de um outro provedor, operadora. Exatamente. Então, só para recapitular o que a gente falou até aqui, existem os IPs, existem o ASN, e tudo isso forma a rede de internet. Então, esses diversos ASNs espalhados pelo mundo formam esses pontos de conexão, onde cada ponto de conexão é ligado a um servidor diretamente ou não, traz informações diferentes, requerimentos diferentes. O seu provedor, que está em qualquer cidade que seja, no nosso caso aqui de Londrina, por exemplo, posso me comunicar com qualquer um, a qualquer lugar, em qualquer distância, fazendo uma conexão direta, uma requisição direta com o operador dessa pessoa ou o servidor a qual ela está conectada. E algumas das tendências e desafios atuais relacionados ao ASN bloco de IP. Como a gente sabe, a internet em si é uma mutação quase que diária. Sempre existe alguma coisa nova, alguma RFC, por exemplo, que são, digamos que as boas práticas da internet nova, então sempre visando ou a segurança ou o melhor desempenho das redes atualmente. Um dos principais desafios desde que o IPv6 foi lançado é justamente sua implementação. Então a gente tem o IPv4, como o Heitor disse, né, que é uma tecnologia não obsoleta, mas antiga. Só que, por que ela é tão usada até hoje? Pela facilidade. A internet, basicamente, quase como um todo, foi desenvolvida em cima do IPv4. E como era necessário um protocolo de segurança, né, um protocolo de identidade para navegar na internet, foi utilizado, né, a construção do IPv4 como esse lançamento da internet. E quando ele é escasso e tudo mais, e quando chegou o IPv6, a maioria dos aparelhos ou das redes, enfim, constituídas anteriormente, era tudo focado no IPv4. Então, a implementação do IPv6 é um desafio até hoje, porém ela está se provando cada vez mais necessária, tanto por invasões de hackers, por exemplo, como em bancos de dados, que a gente viu vários, até no governo brasileiro nesse último ano, quanto na criação das novas tecnologias e novos aparelhos, que são todos ligados no IPv6, que é basicamente o protocolo dominante hoje em dia, falando de tecnologia mesmo. A gente tem que citar uma questão também, que daí já faz parte da sociedade, né?
No Brasil, tudo chega um pouquinho depois. E com essa questão de uma tecnologia diferente, precisa ter uns equipamentos que possam traduzir, né, esses IPs aí, a gente acaba ficando um pouco atrasado, como quase tudo. Mas hoje a gente vê um crescimento muito grande das empresas procurando, né, e se atualizando e utilizando equipamentos que já estão disponíveis, o uso do IPv6. O IPv6, como é muito mais rebuscado sua tecnologia, ele auxilia muito no gerenciamento, né, de ali gerenciar o tráfego das empresas, ainda muito mais a segurança, como o Arthur citou aí pra gente. E por diversos motivos, tais quais esses que a gente acabou de citar, a gente vê uma importância muito grande no gerenciamento e na eficiência de uso desses ASNs e blocos de IP. Não é mistério que cada vez a nossa vida está mais conectada, cada vez a gente está mais ligado à internet. Coisas simples como uma escova de cabelo ou uma garrafa de água estão conectadas na internet hoje, e para estar conectado precisa ter uma identidade. Esse é o papel do IP, e por isso que é tão importante a gente fazer o gerenciamento dessas informações. Como cada vez a nossa vida está mais conectada, cada vez é mais necessário ter uma cibersegurança, cada vez a gente fica mais preocupado com os nossos dados. Então, o gerenciamento consciente, seguir as RFCs é indispensável para qualquer provedor de internet, e é importantíssimo para nós como usuários entender onde a gente está colocando nossos dados e qual a importância de cobrar e conhecer mais sobre a internet, para você não ficar perdido no que seu provedor está fazendo, o que você pode estar entregando de informações para as pessoas. Então, a otimização, segurança e a escalabilidade estão todas conjuntas nesses pontos que eu citei para vocês, né? A otimização pela quantidade e pela conexão que a gente tem com a internet hoje, a segurança, porque os nossos dados e a nossa informação quase de vida está dentro dessas informações, e a escalabilidade, porque a tendência é cada vez crescer mais. Então, tanto o mundo, as pessoas vão cada vez, a quantidade de gente, pelo desenvolvimento da humanidade, vai crescendo cada vez mais. Por consequência, quantidade e conexão na internet é uma coisa que a gente não se desprende. Então, esses 3 pontos são os principais na nossa visão para manter a internet segura e capaz de crescer cada vez mais, que é o que é necessário para nós. Nossa intenção com esse curso, né, era passar algo mais específico para vocês, e nós, como estudantes de uma área de tecnologia, eu de computação e o Arthur na parte de elétrica, a gente não ouve falar muito sobre isso, né, como fica aí no backstage da internet, é algo muito mais técnico. A gente espera auxiliar vocês, né, com esse curso, e aprimorar ainda mais o pensamento de vocês. Exatamente, a gente agradece aí a audiência de vocês e esperamos que isso sirva como lição e fique como aprendizado para vocês, para levarem daqui para frente, tanto para os provedores de vocês quanto para qualquer um que vocês queiram que entenda basicamente o que acontece sempre que você está usando a internet. Não é só fazer uma busca no Google, existe toda uma infraestrutura e uma rede por trás. Então a gente fica feliz de poder compartilhar esse conhecimento com vocês.